Oi, sexto ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre ortografia, tá na página 14 de vocês, visto que na live nós falamos a respeito das atividades da prova, né? Foi uma live bem proveitosa, porque a gente discutiu a respeito das atividades em si, e aí essas ortografias, elas são a respeito das palavras que são escritas com S, 2S, C ou C cedilha, tá bem? Então, geralmente as pessoas têm bastante dúvida com relação a essas palavras, a quando escrever com C cedilha, quando escrever com 2S, quando escrever com S só, né? E quando escrever só com C. Por que todo esse desarranjo, né? Por que toda essa dúvida? As pessoas têm dúvida, e eu também às vezes tenho, preciso parar para analisar a palavra em si. Por que isso? Porque letra é uma coisa, fonema é outro. O que seria letra? Letra é aquela que a gente está vendo, por exemplo, é a disposição gráfica, é a palavrinha, é a letrinha em si. Então, por exemplo, quando eu escrevo casa, eu tenho que essa palavra ela é formada por 4 letras, C, A, S, A. O C, ele já tem o som de K, e o S já tem o som de Z, né? Então, fonema é uma coisa, letra é outra. Muitas vezes, no fato da escrita, a pessoa, ela escreve do jeito que ela escuta, né? Então, ela faz essa confusão. É com Z ou com S? Exemplo, casamento. Para nós, no nosso dia a dia, nós que estamos estudando, a gente vê que casamento é com S, mas muita gente põe com Z, porque o S tem o som do Z, tá certo? Então, lá na página 14 de vocês, diz assim: leia a tira a seguir e responda às questões propostas. Classe, a lição da casa era descobrir o que significa genética. Wilberforce Thornapple, o que você descobriu? Olha o nome do menino, né? Meu pai disse que genética é aquele tipo de remédio na farmácia que não tem marca. Eu achei engraçado, porque ele entendeu, na verdade, uma coisa, né? Ele não entendeu que o professor estava perguntando isso para ele. Ele entendeu o que era genérico e não genética, né? Genérico é algo que a gente vai comprar na farmácia, ou quando eu digo, ai gente, isso é tão genérico, quer dizer que é igual para todo mundo, né? Que não tem marca, tá? E os remédios genéricos são aqueles que contêm o mesmo sal, que produz medicamento, né? Isso é química, mas eles não têm, por conta do laboratório, formalizar aí com o governo e dispor uma quantidade de valor mais baixa por aquele medicamento, então ele não leva um nome, né? Então, por isso que vem genérico, e a gente sabe que daí é só o produto em si, não tem aquela marca, tá bem? Espero que vocês tenham entendido isso. E o que é genética? É a parte da ciência que explica, né, a formação de toda a vida, por exemplo, né? Os campos genéticos estão sempre ligados aos genes, né? Aí vocês vão estudar isso em ciências, que é a professora Vilma, tá bem? Então vamos lá. Quem são os personagens dessa tira e onde se passa a cena? Os personagens dessa tira são quem? A prof, né, que tá perguntando lá pro menininho, e o aluno, com esse nominho engraçado que tem, né? E é lógico que se tem uma professora perguntando para um aluno se eles não estão, igual a gente está aqui, eu estou em casa, vocês estão na casa de vocês, eles estão numa sala de aula, porque é o convívio entre o aluno e o professor é numa sala de aula. 34. No segundo e no terceiro quadros, os balões referem-se às falas de pessoas que não aparecem no mesmo quadro da fala. Como é possível saber isso? Se a gente for observar no segundo quadrinho, no terceiro quadrinho, a perninha do balãozinho, ela vai saindo por fora do quadrinho e ela vai sinalizando que tem alguém falando do outro lado, né? Então, os balões, eles estão direcionados para fora do quadrinho, né? Nos dois quadrinhos, os dois últimos quadrinhos, esses balões, eles estão direcionados para fora, tá? Ou qualquer resposta que vocês colocarem neste sentido, tá valendo, tá bem? Lembrando, como sempre eu falo, as minhas respostas, quando elas não são respostas próprias, né, principalmente as gramaticais, as normativas, que tem que responder daquele jeito, ela é mera sugestão, tá bem? 35. O humor nessa tira é gerado pela confusão que o aluno faz entre duas palavras. Quais são essas palavras? A gente já viu, né? Que o aluno confundiu a palavra genética com genérico. E aí, ele respondeu de forma engraçadinha que era aquilo que o pai dele ia comprar na farmácia. Tá bom? 36. Na tira, há as palavras casa e significa.
escritas com a letra S. Leia em voz alta, prestando atenção ao fonema, que é o som, que a letra S representa. Então, eu já falei que fonema é o som e que a letra é a grafia da palavra, né? E dei o exemplo para vocês da palavra casa. Eu podia dar exemplo aqui de inúmeros casos, né? A palavra caso é um caso, tá certo? A palavra táxi, por exemplo, né? Então, esse X, ele é representado pelo som de KS, táxi, que, tá bem? Então, esse que se nós não temos, né, disposto no nosso vocabulário, mas nós temos o som dele, que é representado pelo X. Entenderam a diferença entre fonema e letras? Espero que sim. Então, diz assim, é para você ler em voz alta e depois assinalar a alternativa correta sobre a respeito da letra S. Então, a primeira alternativa. A letra S representa o mesmo fonema nessas duas palavras. Quer dizer, tanto em casa e significa o som dessas duas letras são iguais. Então, você vai ver se são iguais ou não. A letra S representa fonemas diferentes nessas duas palavras. Veja que são duas coisas contrárias. Quando você assinala uma, imediatamente você já liquida a outra, tá bem? Só prestar atenção aí na hora que você fala, você já vai saber a respostinha. Vou deixar essa com vocês. 37. Na língua portuguesa, diferentes letras podem representar o mesmo fonema. Copie no primeiro quadrinho as palavras com o mesmo fonema que o representado pela palavra destacada em significa. Se, classe, né? Lição, descobrir. Então, ó, classe, lição e descobrir. Todas elas têm o mesmo som de significa, tá bom? O carro do vizinho. Quando nós falamos, imediatamente a minha boca, né, a bochecha, o meu aparelho fonador, ele já identifica o som para mim, né? Por exemplo, quando eu falo M, ó, a minha boca fecha. Quando eu falo N, a minha boca, né, vai para trás. Quando eu falo O, U, então tudo, né, que a gente vai falar, o nosso aparelho fonador já demonstra pra gente como é que sai o som. Muitas vezes o som ele sai sibilante, né? É o caso, por exemplo, dos cariocas, que gostam de falar assim, né? Mesmo, meu irmão, né? Gostam. Então, esse som ele sai sibilante. Ou às vezes, quando a gente tá com gripe, ou no meu caso, né? Que tô sempre com a rinite atacada, sai o som nasalizado, né? É o caso de manhã. Então, dá a impressão que o som saiu pelo nariz, tá bom? Então, tudo isso é diferença para vocês entenderem que fonema é uma coisa e letra é outra, tá bem? Então, é por isso que classe, lição e descobriu tem o mesmo som do S em significa. Entenderam? Então, vamos lá. Na primeira pelotinha do 37, nas palavras que você copiou, que letras representam o fonema S? Perceberam que o fonema S, ali na bolinha do 37, ele aparece entre barras e minúsculo? Então, é uma regra. Toda vez que aparecer um fonema, este fonema ele deve ser entre barras e minúsculo, porque daí representa o som, beleza? Então, o que acontece? Em classe, nós sabemos que essa palavra ela é escrita com 2 S's, mas, né, aqui a gente não vai falar, né, que o som dos 2 S's, imediatamente a gente identifica que é um só, classe, tá bem? E eles são... Esse som dele, ele sai mesmo com C cedilha. E em descobrir, o som é S. Então, quer dizer, o que o 37 quer dizer pra gente na bolinha ali? Quer dizer que classe é escrito com 2 S, mas tem som de 1. Que lição é escrito com C cedilha, mas tem som de S. E que descobrir é escrito com S e tem som de S, tá? Então, tá mostrando pra gente a diferença entre o som e a letra. Entenderam, né? 38. Com base em seu conhecimento da ortografia das palavras, faça o que se pede. Né? Então, o que é ortografia? Ortografia é como as palavras são escritas. Pesquisa em revistas e jornais 10 palavras escritas com SS. Então, a página 15 tem uma tarefinha proposta que é para vocês fazerem a 38, letra A e B. Vai ser a tarefinha. A primeira tarefinha de agora é a letra A e B
do exercício 38 da página 15. Vocês vão ter que pesquisar palavras escritas com 2 S, tá bom? Quantas palavras, Lu? O exercício pediu 10, então vamos fazer 10, tá bem? Na letra B, você vai ver lá, da observação dessas palavras, assinale a alternativa incorreta quanto ao uso de 2 S. Então, a primeira questão diz, as 2 letras representam um fonema apenas. É certo isso, né? Quando eu falei classe, ele é escrito com 2 S, mas tem um som só. Não se inicia a palavra em português com 2 S. É verdade isso, né? Você sabia? A gente não fala assim, né? Não existe palavra com 2 S se iniciando, tá bem? Sempre representa o fonema S. O som tem o som de S, tá bem? E é usado entre vogais. É verdade, classe, ó, o A e o SS tá no meio. E é usado após consoantes, tá? 2 S's depois de consoantes. Quais são as consoantes? As consoantes são aquelas que não são vogais. Então, sério agora. Então, vamos lá. É usado após consoantes. Então, você não vê 2 S's depois de uma consoante, por exemplo, né? Você vê que ela é usada entre 2 vogais, tá bem? Então, a alternativa que contém erro na letra B é a última. Falou? Letra C. Na tira, há a palavra lição. Normalmente, usa-se o C cedilha em palavras derivadas. Complete o quadro seguindo o exemplo. Então, o que nós temos? Aqui eu vou parando e vocês vão fazer sozinhos. Nós temos canto, canção, canção com C cedilha. Conter, contenção, com C cedilha. Abdicar, abdicação, com C cedilha. O que nós sabemos a respeito das palavras, né, que são terminadas com C cedilha? Geralmente, essas palavras, elas são derivadas de outras palavras que são terminadas em to, tor e tivo, tá? Então, por exemplo, cansativo, cansaço, tá? Então, relativo, relação. Então, ó, o to, o tor e o ivo, eles são indicadores que o final da minha palavra vai ser com C cedilha. O tensão e ter, né, que são substantivos terminados em tensão e verbos terminados em ter, ele também vai acontecer de terminar em C cedilha, tá bem? E os verbos e os substantivos terminados em são, derivados de verbos que se retirou a letra R no final, como é o caso, por exemplo, de abreviar. Como é que ficaria abreviar? Ficaria abreviação. Então, todas as palavrinhas da letra C do quadrinho que vocês precisam completar são terminadas com C cedilha, tá bom? Tem que colocar todas elas com C cedilha, tá certo? Letra D. Considere o fonema representado pela letra C nas palavras a seguir. Então, no número 1, aí você vai ter o quadrinho, né? Classe, você, casa, descobriu, descobrir, farmácia, significa marca e genética. A letra C não representa o mesmo fonema em todas as palavras. Divida-as em 2 grupos de acordo com o fonema representado. Então, para ficar legal, você poderia colocar assim, fonema com a letra K. Esse fonema sempre, toda a vida e além da montanha, entre 2 barras em minúsculos, né? Ele é minúsculo dentro das 2 barrinhas, tá bem? Igual aparece na letra B, no terceiro da letra B, tá? Então, por exemplo, fonema com a letra K. Então, eu tenho classe, casa, descobrir e mais umas outras aí que você vai ver. Eu vou dar uma dica que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 7 palavrinhas que o som, né, de C tem o som de K. Eles têm que aparecer aí, tá bom? 7 palavrinhas. E fonema com som de S. Você, e tem mais uma palavrinha que também tem o som de S, tá bom? É com C, mas tem o som de S, tá bem? O segundo diz o seguinte, a letra C representa o fonema S quando seguida de E ou I. Vou fazer essa com vocês, porque essa precisaria pensar um pouquinho, e como a gente não tá junto, né? Vou fazer essa com vocês, tá bem? E na página 16, vocês então terão como tarefa trabalhar a competência leitora. Lembrando,
tarefa, sexto ano, página 16, exercício da página 39. É uma atividade que você vai ler, analisar, interpretar e responder. Ler, analisar, interpretar e responder, tá bem? Então, depois de responder isso daí, a gente vai voltar, né, a conversar a respeito desse mesmo texto numa outra atividade, tá bom? Então, vocês vão ter que fazer o número 16, tá? Vocês vão ter que fazer o número 17, tá bem? O número 18, tá? E o 14 do número 19, tá bem? Aquela história que aparece com etapas distintas, onde sinaliza pra gente situação inicial, apresentação, conflito, clímax, desfecho final da história, a gente vai trabalhar, né, depois quando a gente for analisar os quadrinhos e como os quadrinhos são compostos em suas etapas, tá bom? Então, de tarefa, vocês vão ter as páginas que eu citei aqui, até a página 19, exercício 14, tá bem? Lembrando que na live da semana que vem, a gente vai trabalhar os exercícios que estão no caderno de atividades, tá certo? Então, hoje nós falamos sobre fonemas e letras, tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre outro assunto. Outra coisa também que eu queria pedir para vocês, e talvez dê tempo para a gente conversar sobre, é para vocês darem uma olhadinha no Organize a Ideia. Sempre que a gente for fechar um conteúdo, tenha Organize a Ideia, tá? É bom a gente fazer para fazer a correção depois juntos, tá certo? Mas a tarefa de vocês fica essas páginas que eu falei. E Organize a Ideia, seria bom vocês darem uma olhada, mas não é tarefa, tá bom? Então, um beijo pra vocês, a gente vai conversando. Hoje, eu não esqueci, Davi, é o seu aniversário, né, dia 13, é um dia muito especial para um monte de gente, né, que faz parte da sua vida, e eu quero agradecer, porque eu também faço parte agora. Muito obrigada, seja sempre muito feliz. Eu, os seus amigos e todo mundo gostamos muito de você. Tá bom? Eu quero que fique gravado isso, tá bom? Um beijo, feliz aniversário. Feliz aniversário para você também, Júlio. Já te falei ontem, mas fica registrado aqui. Tchau, gente!